Então vamos dar inicial. Faça favor, doutor. Pronto, mas este casaco, com a primeira atitude simbólica para o ambiente, eu gostaria que estivesse dentro desta sala, portanto, também que estivemos a conversar. Segundo penso, como é que é o tema mesmo? Só para definirmos. Vamos. Muito bem. Como? Ética, direito e Talvez a diferença entre ensinar uma ciência rigorosa como a matemática, por exemplo, compreender uma língua que já passa por ambientes diferentes e outros fatores diferentes que não apenas a racionalidade exata da matemática ou da física. E depois falarmos de outras áreas, ou falarmos em temas ligados a outras áreas, como por exemplo aquilo que se diz a política. Há uma extrema dificuldade. Quem quer que se apresente como grande senhor sobre esse tema, ou é tolo, ou é presunçoso, porque tudo é relativo na política. Quando falamos de política, tudo, quase tudo é relativo. Quer isto dizer que não há verdades absolutas, que não há possibilidade de fazermos uma racionalização completa daquilo que se chama o grande mundo da política. Já lá vamos daqui a bocado. O que quer dizer é isto, é que ninguém tem resposta completa e perentória para os grandes temas da política. E essa é a grandeza e é a dificuldade daquilo que chamamos a política. É algo que está sempre em mutação, é qualquer coisa que provoca sempre tomadas de posição diferentes, passa por uma série de fatores, toda a espécie, que dividem as pessoas, que dividem os homens, que dividem os países, que dividem o tempo da história. E a política está lá sempre. Afinal de contas, o que é política? E há quando houve o grande movimento, não sei se vocês já estudaram isso, mas têm uma ideia, ou vão ter proximamente, grande ideia, o grande movimento no desenvolvimento da cultura, eu falo da cultura ocidental, que para nós é o nosso paradigma. Só não há parte. Às vezes critica-se que os ocidentais têm mania de falar da cultura do Ocidente como se fosse a única cultura, mas na China também havia um grande império, também houve uma grande civilização, e na Índia, e não sei o quê, e os Incas e tal, tudo bem. Mas a nossa referência, e para nós nos entendermos, sem queremos saber de tudo ao mesmo tempo, fiquemos pela cultura ocidental, cuja história realmente marcou, por uma série de fatores, marcou o desenvolvimento da cultura mundial e marcou substancialmente o aparecimento, o desenvolvimento daquilo que é hoje o mundo como ele está, a organização do mundo como ele está. Há uma série de referências que foram desenvolvidas, aplicadas e que são ainda a matriz principal daquilo que se passa no mundo neste momento e que tem origem, ou tem fundamento, naquilo que se chama a cultura ocidental. Nessa cultura ocidental há um momento de desenvolvimento que se pensa que foi a Idade Média, estudam guerras, essencialmente a Idade Média estuda-se a partir de guerras, questões de Estados contra Estados, quando havia Estados, ou de príncipes contra príncipes, ou de reis, uns contra os outros. Isto demora séculos. Quando há um desenvolvimento maior, talvez porque também houve uma pacificação pouco a pouco gradual desta situação quase permanente de guerra, há aquilo que se chama o movimento das luzes. O espírito começa a criar novos horizontes, surgem homens e algumas mulheres, mas predominantemente homens. Os tempos nessa altura não eram fáceis para as mulheres. E há aquilo que se pensa às tantas ter descoberto de novo, é que o espírito científico, ou seja, o raciocínio, a nossa cabeça, a nossa capacidade de especular, encontraria explicação para tudo. Começou-se pelas coisas mais básicas, seja pela vida do dia a dia, seja pelos costumes, seja pela medicina, seja pela astronomia. Reparem,
o primeiro grande nome que quebra, devido ao tempo, em dois, é precisamente Galileu, quando o raciocínio, aquilo que é a convicção baseada naquilo que eu vi, eu tenho a certeza que vi, não sou maluquinho, se eu vi, eu sei que acontece. E quem não tinha visto como ele, já, não pode ser, nem imaginaste isso, és maluco e tal. Dito desta forma simplista, como estou a dizer, parece que é uma banalidade, mas não, foi um grande salto. De Galileu por cá foi sempre um crescendo. E às tantas, há a percepção de que tudo é suscetível de ser racionalizado. Até o homem em si mesmo. Uma coisa é racionalizar a agricultura, quer dizer assim, se fizeres os regos assim, produzem mais do que se fizeres assim, ou racionalizar a navegação, pelos astros eu consigo saber a latitude e a longitude e navegar como antigamente não se fazia. Parece que aqui o raciocínio tem lugar. Agora, o espírito do homem, as relações dos homens entre si, porque é que os homens agem de forma diferente, porque é que se organizam de maneira diferente neste país ou naquele país, neste momento da história ou naquele momento da história, tudo isso também é do campo do racionalizável? Ou é algo que escapa ao raciocínio? Não tem nada a ver com matemáticas, com números, não tem nada a ver com regras. Como é? Pensou-se que também isto era racionalizado. E aí, a definição mais antiga, ninguém tinha necessidade de definir o que é política. Até de política falava-se pouco política. Política tinha-se falado no tempo dos gregos, depois houve um grande espaço em que não se falou. Fazia-se política sem precisar de falar dela. Não se ensinava política, ensinava-se direito. Quando se ensinava direito, os padres da igreja ensinavam as doutrinas, lá há leis e há regras dentro da doutrina, mas não era política. Em determinado momento diz-se, também é possível este mundo, que é o das relações entre os homens e das relações do poder, também este mundo é suscetível de ser racionalizável. Foi uma grande tentação, levou a uma data de disparates, pelos vistos. Embora tenha uma parte positiva. Porque a primeira definição, pelo menos que eu conheça, é já do século XIX. O dicionário francês define a política, dentro desta ideia que eu estou a desenvolver, como a ciência. Define a política como uma ciência. A ciência, precisamente, da governação. Um século depois, já ninguém diz que a ciência, que a política é a ciência de. Já se diz que é também a arte de. Já não tem que ser uma coisa rigorosa. Já não é uma coisa suscetível de se meter no computador, arranja para aí receitas para o próximo governo. Tu mete aí, já de tal, e o computador dá uma data de receitas. Deve-se fazer assim, pagar mais impostos ali, não se chega nunca. Isto faz a grandeza e a complexidade da política. Então o que é a política para já? Eu não estou disto a dizer ao professor que um dos tratados, enfim, um dos livros mais interessantes, que está traduzido em português, aliás, que é uma introdução à política, chama-se assim, Introdução à Política. É de um grande mestre francês que morreu, aliás, na altura de Natal, Maurice Duverger, e que, sendo catedrático de ciências sociais, de história, de direito, não, já na fase muito adiantada da sua obra, não teve, não digo vergonha, mas não teve relutância em escrever um livro relativamente pequeno chamado Introdução à Política. Porque sentiu que havia uma série de problemas postos no pensamento e na prática política da Europa, sobretudo, na altura ainda se vivia a dicotomia, a divisão entre o mundo socialista, comunista, se quiserem, e o mundo ocidental. Ele sentiu que tinha pertinência, era adequado, era sempre tempo de alguém descer lá dos seus saberes e vir, não, vamos começar por uma introdução à política. E ele introduz realmente de uma maneira nova, diferente, muito interessante, de irmos para uma discussão, para um aprofundamento deste conceito político.
Ele começa um livro desses, e foi isso que eu recordei ao professor Francisco, por explicitar a organização das formigas e das abelhas. Vejam só, no nosso tempo, alguém para explicar a política e entrar por ali adentro, uma série de grandes temas políticos muito controversos, a começar pelas abelhas e pelas formigas. Parece uma coisa quase infantil, parece uma coisa como Platão poderia ter feito no seu tempo, que é muito básica, muito básica. E, no entanto, é aí que está o cerne da política. É a necessidade de um organismo, ou um conjunto de organismos, um ser, não, só por si, um conjunto de seres para conseguirem viver, para cumprirem a sua vocação, os seus anseios, para sobreviver face ao mundo em que são lançados quando nascem, precisam do mínimo de organização. Tem de haver uma organização. E assim as formigas estão organizadas, e assim as abelhas estão organizadas, e assim o homem teve necessidade de se organizar, desde sempre. Num esquema tribal, há o chefe da tribo, há eventualmente os guerreiros, há as mulheres que ficam em casa enquanto os guerreiros vão para a caça, caçar e trazerem as peças de caça, e as mulheres estão ali, tratam da lavoura, da pequena lavoura que é o resto, tratam dos filhos, é assim. Mas é uma organização. Quando morre o chefe, há uma maneira de eles decidirem quem vai ser o novo chefe, porque há uma necessidade de um chefe. Isto no nível mais básico de organização humana. E foi a partir deste conceito que se foi desenvolvendo o mundo da política. Quando chegamos no século XVIII, XIX, em que o homem pensa, deu um grande salto, está cada vez mais longe do animal. Portanto, a sua organização é uma organização diferente. Falar de abelhas ou de formigas, aqui poderá parecer ridículo, mas não é. Porque, no fundo, o homem vai crescendo em complexidade e a organização que necessita de criar vai aumentando em complexidade. O problema é esse. Com isto, simultaneamente, há um fenómeno que no Ocidente não pode ser ignorado, que é o papel da Igreja no cristianismo. Há uma fase em que o cristianismo serve de refúgio ao pensamento e serve de orientação ao pensamento. Os reis são reis, dizem: eu sou rei por direito divino, não é por ter ido a votos. Ele, para se sentir conforto, ei, Deus está comigo, eu sou o ungido do Senhor. E vinha o bispo, em alguns casos o Papa, aplicava aos olhos e tal, ei, mas não toquem neste, este é o rei. Portanto, ninguém, teoricamente, de vez em quando reis, feitos assim reis, havia um primo, por exemplo, vinha por trás e estava africano, matava e ia para lá. E ele, aconteceu isto na história várias vezes. Mas pronto, mas o princípio era este. Havia como que uma justificação de cima para baixo. A religião ditava isto. Como havia poucas leis escritas, havia os costumes. Não havia códigos. Nós hoje, quem for para direito, vai ver a quantidade de códigos que há. Código de processo penal, código de processo, código civil, código das estradas, código de trabalho, código das sociedades comerciais, tudo códigos. Para a internet, aquilo são horas, aquilo tudo a passar. Houve tempo em que não havia isto. A sociedade não era tão complicada como isso. Se não era complicada, não precisava de instrumentos. Os instrumentos foram nascendo. E os principais instrumentos foram os pensamentos. O pensamento, a organização, as obras que se foram escrevendo, as soluções que foram sendo apresentadas para resolver o problema da organização da vida dos homens em sociedade. Um homem sozinho numa ilha, o Robinson, por exemplo, foi parar a uma ilha no naufrágio, fundou-se o barco, ficou lá sozinho. Não era uma sociedade humana. Um homem só não é uma sociedade. Agora, em direito, posso haver sociedades unipessoais, mas é da história. Mas o Robinson só sente o impacto. Vocês não leram, se calhar, o Robinson, professor. É muito interessante. São aqueles livros que a malta nova agora põe-se de lado e há lá preciosidades fabulosas. Não sei se a Violeta...
homem só descobre de repente o problema da sociedade no dia em que, depois de estar anos na ilha, em que aprendeu a sobreviver, não tinha roupas, arranjou maneira de fazer fogo lá de uma certa forma e tal, arranjou lá uns instrumentos que eram mais ou menos para caçar e tal, e ao fim daquele tempo todo, um dia descobre que não está sozinho na ilha, porque há um outro que aparece, que é o famoso Sexta-feira. Isto foi isso, estou a falar disto. Nesse dia eu sempre que há um problema de sociedade a resolver. O homem sozinho não tem problema da sociedade. O problema político põe-se com o homem em relação aos outros homens. Aqui nasce sempre um problema político. Um pequeno país tem problemas políticos como tem um grande país. A política está lá. Em Albergaria há um problema político como há ao nível de Portugal inteiro, como há ao nível da Europa, como tem os gregos agora. A política está nisso, sim. Faça isso, compreenda que aquele salto, aquela ambição, aquela ilusão momentânea, não foi tão momentânea como isso, mas pronto, da racionalização da política, já lá vai. A política é o campo do imponderável, daquilo que é sempre suscetível de não estar previsto, e acontece. Isto para lá de toda a previsibilidade. A grande segurança, se ponhamos, por exemplo, a comparação com os aviões. É uma invenção recente. Os nossos bisavós, no tempo dos meus, pelo menos dos meus, os vossos talvez já não havia aviões sequer. Os aviões foram crescendo em complexidade, em comodidade, em capacidade de responder às necessidades das pessoas, fazer viagens maiores, levar cargas maiores, serem mais baratos, funcionam com menos custos. Simultaneamente com isto, aumentou aquilo que se chama todo o painel de regras de segurança para garantir que o avião não cai. Assim que a política aumentou a complexidade, mantém-se os problemas, há coisas que podem acontecer como um voo aéreo, de repente há qualquer coisa que corre mal, embora aparentemente esteja tudo previsto para que não corra mal. E lá vem a gente dizer, há menos acidentes de avião do que de automóvel, porque o automobilista conta muito, a estrada conta muito, e no avião está quase tudo programado para que o piloto siga aquelas coisas, faz o check-in inicial, está tudo correto, vamos embora, meteorologia e tal. E apesar de tudo acontece, de vez em quando, o imponderável, o imprevisto. Na política está tudo feito, cada vez mais, para que não aconteça o imprevisto, o imponderável. Apesar de tudo, o fator humano é aquele que pesa na política. De repente há uma pedrinha, há uma escorregadela, há um relâmpago, há um cataclismo, há qualquer coisa, e aquilo que parecia que era um percurso político adivinhável, eu sei o que vai acontecer, eu vou programar agora as coisas, porque daqui a um ano vai ser assim, daqui a 2 anos vai ser, e de repente tudo isto muda. E isto faz a grandeza e a complexidade da política. É preciso estarmos atentos à política. Porquê? Porque a política não é uma ciência, o fator humano continua a ser, e graças a Deus, e ainda bem, continua a ser fundamental no jogo político, e a relação de poder, que é o que está por trás da política. Eu, para me organizar, tenho sempre de aceitar que haja uns que mandam e outros que obedecem. Para eu saber quem deve mandar, deve haver regras. Devem ser aplicados certos valores, certos critérios. Isto tudo faz parte da complexidade política. E isso permanece na nossa vida. Vocês são novos, já são personagens da política. Indiretamente. Tem um estatuto que não corresponde. Se aqui não houver ninguém ainda, vós têm idade para ser eleitor, o vosso estatuto tem ainda um estatuto de não completa personalidade jurídica, nesse sentido de todos os direitos que a política vos vai dar. Mal obtenham a idade, passam a ser eleitores também. E aí está-vos aberto por inteiro o mundo da política. Neste aspecto virtual de terem possibilidades de, enquanto não forem eleitores é difícil. Mas o ser eleitor só por si, no nosso sistema, que é um sistema democrático, em que cada pessoa é sujeito de direitos políticos muito específicos e obrigações, mas isso é outro aspecto. Entre nós, isso significa que a política tem de ser assumida
para poder ser entendida, para poder ser alterada, para poder corresponder aos anseios de nós todos. E é tal coisa, se isto fosse estudável num Instituto Superior Técnico da Faculdade de Engenharia, entrava-se para lá sem saber nada de política, até convinha que não se soubesse nada, e ao fim de 5 anos de andar ali a amarrar nos compêndios e no computador e tal, sabia-se tudo de política. Então, não é possível. Não é possível. Com isto tudo, estive a dizer uma data de coisas, a tentar não ser muito abstrato, mas a tentar introduzir genericamente o porquê da importância da política. Sobretudo no momento em que vamos aí pela rua, se começar a conversar com vocês informalmente, a primeira coisa que se fala sobre política é falar mal dos políticos. É ou não é? A política entra pelo mal dizer acerca dos políticos. Os políticos são pessoas concretas. Fulano tem óculos, ou fulano que não tem óculos, fulano que é do partido tal ou não, a senhora tal tem a mania que fala mais do que as outras e tal. Tá? Esses são os políticos. Aquele que fez não sei o quê, ou que está acusado de ter feito não sei quanto. São estes políticos. E às tantas, estamos aqui a fazer uma redundância também que é de afunilar estas coisas aparentemente bonitas, gerais, incontroversas que eu vos disse sobre o que é a política, e começamos a afunilar isto, transformamos isso tudo em miserável conversa de coisas mesquinhas, simplesmente, de fé diver, por causa dos políticos. Quer dizer, esta concretização da política na figura daqueles que são agentes da política, por vezes, dá cabo da política, e é aqui que eu queria chegar com uma introdução. E pode levar, e tem levado, e está a levar, largamente, a gente nova, sobretudo, a não ligar à política. Porquê? Porque aquilo que se fez na política não é suficientemente atrativo, não é suficientemente bonito, não é suficientemente entusiasmante. Uma pessoa se interessada pela política. Quando muito vai-se votar, cada vez é maior a abstenção. Vai-se votar, cada vez é maior, às vezes, a indecisão. Vou votar neste, mas sei lá se devo votar neste, devo votar aquele. Isto é mau para a política. E se isso está assim neste momento, daqui a 10 anos, na próxima geração, seguir à vossa, que se transforma em geração eleitoral, temos que São Borreiro, geração eleitoral, não sei se não estará muito pior. Mas pode ser que isto fique melhor, não sei. Tenho uma pergunta que acho que pode fazer a ligação aí. Qual é o perfil ideal? Eu sei que é sempre complicado falar a esse nível, mas ainda seria muito complicado falar em pessoas, em perfis concretos. Qual é o perfil ideal para aquele que vamos chamar o político de profissão? Não estou a falar agora político no sentido amplo. Que qualidades, e digo isto aí buscar um bocadinho aquela ideia de virtude grega, não é? Que qualidades é que esse político tem que ter, ou deve ter, que limites é que ele deve ter, ou impor a si próprio, ou a sociedade a ele, porque com isto talvez consiga dar agora o salto para a questão da ética e ao estudar os limites para a questão do direito, para fazer precisamente o apanhado do todo. A primeira condição é assim: se for um homem, deve ser jeitoso, com aspecto, ser do Benfica, porque está a provar que a maior parte dos portugueses são do Benfica. Uma vez por ano. Não, ela está certa. Este problema tem todo o interesse, e é bem feita a alinhação. Obrigado pela ajuda. Está feita estas questões que eu sei sempre uma manhã inteira, com um intervalo qualquer cena. Porque é só uma hora, é uma chatice. E depois queria era que sim, passamos já. É que isto leva à concretização, é a tal coisa. A única forma
E aí está a grande distinção que se dá nas grandes políticas que já dividiram muito e continuam a dividir. É, ou há um sistema democrático, ou o esquema é não democrático. Isto não diz que a democracia tem todas as virtudes e que o esquema não democrático só é defeituoso por si, não pode ter virtude nenhuma. Há muitos cambiantes nisto tudo, mas para justificar o que eu quero dizer é assim: o esquema democrático pressupõe essencialmente que cada indivíduo dentro do sistema tem determinado tipo de direitos e um determinado número de direitos que ele tem direito a usar. Usando-os, dá a sua opinião. Ao dar a sua opinião, estabelece os fundamentos para uma decisão que vai depois funcionar como uma lei para o povo efetivo, para o país, concretamente. Não é verdade? Ou seja, quando sai uma determinada lei, votada pelo Parlamento, nós vamos fazer aqui a história da frente para trás. A lei diz, por exemplo, que só se pode conduzir, só pode ter carta de condução a partir dos 18 anos. Pronto. Como é que isto aparece? É votado no Parlamento, atinge toda a gente. E toda a gente é atingida por isto. Quem é que tomou esta decisão no Parlamento? Uma série de deputados. Mas quem são esses deputados? Esses deputados foram aqueles que foram escolhidos em eleições. Então, a lei que me atinge acaba por ter origem em mim próprio. A sua origem remota, mas fundamentalmente é aí que ela nasce. Mas nem todos pensavam como eu, nem todos pensam como eu. Pois não. Mas precisamente porque a liberdade do homem e a sua essência é poder ter a sua própria opinião, num caso destes, é que sejam representadas as opiniões maioritárias, porque é a única forma de resolver um diferente. Se não é o tipo mais forte, pensa de uma maneira, e são 5 tipos, pensam de uma maneira, o tipo mais forte à lambada, impõe a eles, aí já não é democracia. Não é verdade? Pronto. Desta maneira, pomos o problema às tantas assim. Agora é no meio termo, já nem é no final da lei, nem é no princípio da lei, onde está o cidadão que vota, daqueles que depois fazem a lei, que depois vem ter ao cidadão impondo determinadas regras. É no meio, e quem é que eu escolho, e como é que eu escolho, e que problemas é que eu tenho a escolher quando ponho, que é o problema da democracia representativa, quando ponho no Parlamento, fulano e beltrano e tal, do partido tal, e não eu, porque eu não posso falar aí. Os eus todos de Portugal não podem estar dentro de uma sala a tratar do governo de Portugal. Tem de ir para lá só X número dos eus de Portugal. Os eus. Isso é a chamada democracia representativa. Não pode ir a volta toda, vai os tantos que os representam. Como nas comissões, como nos grupos, como nas sociedades, etc. Tem de ser sempre esse o princípio. A maneira como esta representatividade é construída é que levanta todos esses problemas. Eu devo poder escolher aqueles que eu acho que são os melhores para ir para o Parlamento. Mas eu, quando escolho segundo as minhas concepções, segundo aquilo que eu penso da vida disto e daquilo, segundo a minha religião, segundo a minha cultura, segundo a minha idade, segundo o meu nível de vida. Se for rico, pensarei de uma maneira, se for pobrezinho, pensarei de outra maneira, etc. Tudo isto vai influenciar nos critérios de escolha. Pois o problema, se nós tivéssemos uma montra em que fossem exibidos fulano e fulano e fulano, e fulana e fulano e fulano, que são os senhores e as senhoras que querem ser candidatos a ir para o Parlamento, pelo partido tal, nós passávamos pela montra, olhávamos para a montra, gosto muito desta. Este tal mês e tal. Pronto. Se a escolha pudesse ser feita assim, mas não pode. A escolha é-nos proposta no esquema democrático que fizemos, é-nos proposta por listas que os próprios partidos organizam. Os próprios partidos, se tiverem discernimento, se pensarem bem, se forem honestos, se forem rigorosos, escolherão para as suas listas aquelas pessoas que, pensando segundo as regras e os valores desse partido, consideram as melhores, as mais representativas e disponíveis para irem para Lisboa, para o Parlamento. Porque a pessoa pode não estar disponível, dá para o seu tipo mais inteligente. Aquele tipo dava cá um parlamentar, aquele é que era um bom ministro da Educação. Se eu não quero ir para lá, e agora? Pronto. Nós ou temos a sorte de
todo este circuito se processar corretamente, ou temos aqui os circuitos. Fulano foi para lá, olha, nem sei quem são os deputados do PSD pelo distrito de Aveiro. Perguntem-me isso agora a mim, isto agora é off. E eu de repente sei um ou dois, três, e eles são uma data deles, eu não sei os outros, nem quero saber verdadeiramente, eu nem devia confessar isto. Agora, se eu não sei, vocês provavelmente também não sabem, ou sabem ainda menos do que eu. Quem diz eu, quem diz nós, mas a maior parte da população, às tantas, está aqui, e no entanto, em determinado momento foram votar neles, ou não fomos? E eles estão lá porque nós votámos, ou não fomos? Isto é muito chato, isto é muito chato. Agora, quais são os requisitos? Para já, uma vez que eles se apresentam como alternativas, como fazendo parte de grupos que têm alternativas em termos de pensamento político, que têm concepções diferentes sobre as matérias todas que têm interesse para o país, seja sobre educação, seja sobre saúde, seja sobre política de transportes, seja sobre impostos, são a favor da austeridade, são contra, essas coisas todas, dividem isto em grupos. Não vou fazer a analogia com equipas de futebol, porque não é o mesmo, porque não é. Mas são clubes, se quiser. A primeira coisa que eu tenho de exigir é que seja coerente. É um tipo que, quando se apresenta, opa, vota em mim porque eu sou assim, sou um tipo honesto, sou um tipo bestial, pá, ouço toda a gente, pá, nunca tomo decisões pensadas, sou especialista em não sei o quê, sei muito disso, pá. E eu disse, sim senhora, você leva o meu voto. A primeira coisa é coerência. É esperar que ele, quando está realmente investido nos poderes de decisão para os quais ascendeu através do meu voto, ele continua a ser igual àquilo que era quando fez a campanha ao pé de mim. A primeira coisa é isso. Este é um conceito geral de seriedade, de honestidade, de ética, de correspondência aos ideais políticos mais profundos. Eu estou aqui, isto agora para o arrastamento, não para me servir, mas para servir o povo que me elegeu. Eu estou aqui, não por mim, mas porque represento o povo que me elegeu. Bem, isto é o princípio da ética em geral. Desde sempre foi este o problema que se pôs. Os gregos tinham um esquema, eles desenvolveram um esquema de democracia que às vezes é complicado e é contraproducente de equiparar à nossa democracia de hoje. O esquema democrático grego era muito... Era redutor, era uma sociedade muito fechada, muito específica, e é diferente de fazer uma estrutura democrática para uma sociedade pequena ou para uma sociedade grande e complexa como é a nossa. Mas os gregos tinham pequenas coisas deliciosas. Eles reconheciam que, embora votando para os seus representantes, podia haver um estado de necessidade do país, por exemplo, uma invasão estrangeira, em que é preciso tomar decisões rapidamente. O inimigo veio ali e tal, temos de saber se vamos organizar uma esquadra para responder, ou se vamos por terra, ou se vamos fazer uma aliança com o outro ao lado para lutar contra ele. Significava que às vezes o estar à espera que se reunisse a Assembleia para tomar as decisões não dava tempo, era eficaz. E então aceitavam regimes de exceção, os romanos depois também o criaram, que era de entregar o governo a um deles. É só um agulha. E a palavra ditador, depois tem esta expressão, tem esta carga negativa toda, um ditador. Um ditador, quem é um ditador? É o gajo que manda sozinho. É. Mas em determinados momentos, ser alguém que é responsabilizado para mandar sozinho pode ser a solução para a impossibilidade de muita gente querer mandar ao mesmo tempo. Bem, isto significa o quê? Que até os gregos tinham esta cautela. Quem estava nesta posição de ditador, quando era nomeado para isso, depois que, primeiro, era por períodos renováveis, 6 meses, 1 ano, o tempo que achavam que era necessário suspender a governação coletiva, representativa. Era uma contingência, era uma urgência, acabado isso, já não há ditador. E depois o ditador nem sequer ficava a morar dentro de Atenas. Era obrigado a ir morar aquilo que corresponde hoje em dia a 50, 60 quilómetros de Atenas, e não podia voltar a Atenas não sei quantos anos a seguir. Porquê? Para que todo o poder que ele teve enquanto esteve como ditador não tivesse permitido
ligações, favores, amizades, interesses, que depois ou levassem a continuar a ser ditador, ou então a querer ganhar com as ligações, os interesses que o negócio tinha tido quando era ditador e não tinha que dar contas a ninguém. Repare, é muito interessante isto. Era um mecanismo, já naquele tempo, a ética tinha de ser, digamos, imposta. Já tinha de fazer parte das regras. Ou seja, o problema do desvio à ética, do desvio aos valores, do não cumprimento das promessas que se fazem, é uma coisa tão antiga como a própria política. Era aí que eu queria chegar. É muito interessante isto. Portanto, nós não estamos nem melhores nem piores do que antigamente, na minha opinião. Estamos diferentes. Tudo quanto acontece hoje, acontece porque enraiza no que aconteceu ontem, no que aconteceu ontem. As coisas são assim mesmo, não é? Uma pergunta complementar, diria assim. Quando nós aceitamos que alguém nos represente, estamos, no fundo, a reconhecer uma espécie de acordo social, porque pode ser aquele que me representa ou pode ser aquele que representa o meu amigo que por acaso não vota no meu partido, e eu vou, se ele ganhar, eu vou ter que me submeter às decisões que o representante desse outro partido vai ter. Há, no entanto, alguns momentos em que se levantam questões seríssimas e são questões de ordem ética ou legal, como, por exemplo, haver uma ordem ou uma regra estabelecida por um governo que vá contra o mais profundo dos meus sentidos éticos. E com isto estou a levantar o problema da desobediência civil. É um problema que é complicado, mas é precisamente por ele ser complicado e delicado de tratar que eu estou contra. Se fosse fácil... Pois, eu diria que é muito chato estar a pôr um problema desse à frente desta volta tão novinha. Pá. Mas a ideia é mesmo. Eles ainda não começaram a obedecer, quanto mais agora já pensar em desobedecer. Ou então ao contrário, eles passam o tempo a desobedecer e agora vamos justificá-los por isso. Até é um problema muito interessante. Mas o problema tem de trocar nisto. Há uma pirâmide de regras que tem de ser respeitada e que tem de ser trabalhada por dentro. E tem de ser aceita nas organizações democráticas da sociedade como nós estamos a viver em Portugal desde o 25 de Abril para cá. Anteriormente não era bem assim por várias razões, não interessa. Já disso falaremos hoje. Mas, acima de tudo, está aqui o que é o documento fundamental, que é a Constituição. Houve tempos em que os povos não tinham Constituição, não precisavam dela. É verdade. As coisas começaram muito devagarinho, porque já estudou na história isso, onde ver que na Idade Média, na Inglaterra, em determinado momento, os nobres à pancada com o rei, puseram-no em causa, como noutros países puseram. Frequentemente o rei não era muito mais do que outro nobre, era apenas um nobre com mais carisma, às vezes era eleito por outros nobres. O rei, pouco a pouco, a realeza, pouco a pouco, também teve de aumentar a sua força, e a principal força que eles tinham de ter era contra os nobres, que eram os seus diretos rivais. Eram todos nobres, eram todos cavaleiros, tinham todos castelos, tinham todos senhorios. Bem, um deles era rei e os outros não eram. Na história de Portugal está cheia de histórias deste género, não é? Conspirações, de problemas assim. Bem, o rei só por si equivalia à Constituição. Atrás do rei, porquê? Porque atrás do rei, nesses tempos, havia a Igreja e a ligação da Igreja ao Estado fundamentou que se dispensasse uma série de regras. Eu, se tenho os mandamentos da lei de Deus, não preciso ter Constituição. Se me dizem que o rei, que é diretamente representante de Deus, como é que eu posso levantar problemas ao rei? Estou a levantar problemas a Deus? Mas eu sou crente, e se ainda por cima, à minha volta, no ambiente que eu estou, deves obedecer aos teus superiores, deves obedecer ao rei. Pronto. Ora, modernamente as Constituições, a Constituição quando nasce nos ingleses, há bocado eu estava a falar disso, quem estudou a história de Inglaterra, ou a história da Europa, vai falar do habeas corpus, vai falar da Magna Carta. A Magna Carta, que é um texto relativamente comprido, é uma série de direitos que o rei reconhece
aos nobres e que, portanto, essencialmente aos nobres. Há alguma parte que é mais popular, mas é essencialmente aos nobres. Esse texto encontra-se em alguns sítios, é muito giro ler. E uma Constituição, isto não é uma Constituição ainda, mas um antecedente longínquo do que viriam a ser as Constituições dos Estados. O que é uma Constituição, essencialmente? Quando é que nasce a necessidade de uma Constituição? Quando há a necessidade de delimitar, de restringir os poderes do soberano. Enquanto o soberano fala sozinho, é o maior e é ungido de Deus e não sei o quê, não há Constituição nenhuma. Que disparate, eu tenho direito de vida e de morte. No dia em que nasce a Constituição, pode continuar a haver rei, e vocês veem reis atuais na Europa, reis e rainhas. Que similitude é que eles têm com os reis da Idade Média? Praticamente nenhuma. Eles só têm um valor quase simbólico da unidade daquele povo à volta. É como um grande edifício, uma grande catedral, tem aquela cúpula lá dentro, pronto, é o remate ali. Mas tudo o resto são aquelas colunas, tudo aquilo é o povo, tudo aquilo é o Estado. Aquele remate lá em cima é o rei atual, podia ser o representante da República, é o chefe do Estado. Mas as Constituições nascem para restringir os poderes do soberano. E à medida que o tempo passa, cada vez restringem mais e cada vez o soberano é menos soberano, porque está mais limitado nos seus poderes. Seja ele rei ou seja Presidente da República. O nome aqui não tem importância nenhuma. Um Presidente da República à portuguesa é o Presidente da República. Não é mais democrático, nem mais representativo do que nos países escandinavos, na Noruega. Reparem, os mais desenvolvidos da Europa, eu não estou a fazer propaganda pela monarquia, mas reparem, a Inglaterra continua a monarquia, não deve acabar, ao contrário de algumas más línguas, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, os suecos, os noruegueses, permaneceram como monarquias. E não são democracias? Ai não, que não são. Ai não, que não são. Não têm constituições? Ai não, que não têm. Os ingleses, por acaso, não têm. Os ingleses não precisam de constituição escrita, porque têm uma série de instrumentos, a começar pela Magna Carta, que permanecem em vigor, tem uma data de regras, muitas delas consuetudinárias, quer dizer, baseadas no costume, que equivalem a uma Constituição prática. E eles não se ficam aquilo, não vale a pena nós dizer, coitados, atrasados, não têm Constituição. É por isso que eles são menos democráticos do que nós. Não é? Portanto, a essência das coisas está por dentro das coisas. É verdade. Por dentro das coisas é que as coisas são. Já dizia o Saint-Exupéry, vocês já leram o Príncipezinho, mas data de vocês não. Não? Então tem de ir ler. Bah, é básico. É lindo, além de ser lindo, tem desenhos muito giros e tem uma data de verdade desse género que a gente aprende de uma vez para todas e fica toda a vida e de repente lembra, isso não me parece ser por dentro das coisas é que as coisas são. Está lá um sítio qualquer em que a serpente existe ao príncipe. Bom, portanto, a questão da desobediência. A questão da desobediência. Com isto tudo, o que é suposto? A questão da desobediência significa uma hierarquia de valores. Eu desobedeço quando aquele que está em confronto comigo vem para mim arrogando-se um determinado poder que é superior ao meu, uma legitimidade que se impõe à minha. Ou seja, na rua eu vou normalmente, está ali a Guarda Republicana daquele lado, o Guarda Republicano vem ter comigo e diz, desculpe, nós andamos aqui, desculpe, já estou a falar com um Guarda Republicano bem educado e tal, agora é a minha parte só. Desculpe, queríamos saber a sua identificação porque estamos aqui a controlar algum assalto e tal e estamos a pedir identificação a toda a gente que faz. Eu, sim senhor. Ele está no exercício das suas funções. Na minha opinião, está perfeitamente a corresponder àquilo que eu espero que um Guarda Republicano faça naquele contexto. Tudo bem. Agora bem, estou eu a passear na rua e vem um Guarda Republicano, dá-me um encontrão, passa por mim, dá-me um encontrão e tal. Desculpa, porquê que me deu um encontrão? Não, não encontrão com a cara. Sei que é, não sei. Ele não está a agir com legitimidade. Ele está a passar
os limites. E isto é um exemplo muito frágil, muito pequenino. Isto pode ir para outros limites muito maiores. Quando a minha legitimidade é posta em causa pela ilegitimidade de quem pretende ter mais poder do que eu, interpretando mal, a propósito, eventualmente, as regras que lhe dão esse poder, pois o problema. A lei manda mais do que o agente da lei. Se o agente da lei não cumpre a lei, será que eu não tenho o direito, em nome da lei, de ir contra o agente? Este é o princípio da desobediência civil. É extremamente delicado julgar isto, porque quando nos aparecem os agentes da lei, numa lei democraticamente estabelecida, porque nasceu no âmbito de uma, no nosso caso, uma república democrática que tem eleições, são escolhidos os legisladores, etc. No entanto, posso pôr o problema da desobediência se eu sentir, em consciência, tenho direito a não consentir que a lei seja invocada por aquele agente contra ela própria. O que a lei quer não é isto. O que a lei quer é isto. E você está a fazer de outra maneira. Já não digo, nem é bem o caso da desobediência civil. Isso já desde São Tomás. Mas aquilo já tinha a justificação até para a guerra. A guerra é sempre má. Mas pode haver a guerra justa. Se eu sou atacado, não tenho direito a defender-me. Se eu sou injustamente atacado, como é que eu tenho direito a defender? Então, nessa altura, se eu faço essa guerra, não diriam a ser injusta, eu tenho até obrigação de defender os meus, de defender a mim, de defender aquilo em que acredito, porque estou convicto de que. Portanto, a desobediência civil é assim. As regras são estabelecidas, nós devemos obedecer a elas. Quando aqueles que são os guardas das regras, os agentes que devem defender e aplicar as regras, quando eles, precisamente, não as defendem, não as aplicam, pelo contrário, aí, nesse caso, eu escudo-me na regra que é superior aos agentes. Eles é que são os pecadores, não sou eu a não obedecer. Ele, ao dar-me uma ordem, não está a dar uma ordem legítima. Logo, eu não tenho que obedecer. Mas isto é muito complicado de aplicar no terreno. E antes de passarmos aqui às perguntas, uma outra. Política e ética. Há situações em que, embora isto deva ser tomado como um todo, há situações em que, pelo menos aparentemente, há conflito entre as duas posições. Falo, por exemplo, de um governo que eventualmente faz uma promessa, isto é daquelas coisas que acontecem nas campanhas com muita frequência, e se calhar já estão a acontecer agora, e quando chega ao poder, aquilo que eu pressuponho que um político tem que ter, que há bocado invocou, a questão da honestidade, a questão da coerência, não se verifica. A partir do momento em que não se verifica, será que não existe um imperativo ético em mim que me deveria levar a agir no sentido de lhes tirar a legitimidade? Ou eles perdem-na por si só, ou não? Ou a política, no fundo, pode-se sobrepor, a política e a ordem pode-se sobrepor a um princípio ético? Tem a pessoa que aí, entre os dois fatores, eu percebo, isso é uma questão interessantíssima. Um é o chamado pragmatismo. O pragmatismo é fazer as coisas em termos práticos. Estou reduzindo ao terra a terra o conceito. Eu sou muito pragmático. Quer dizer, em vez de levar uma mala cheia de roupas, não sei o quê, só para um fim de semana em casa não sei quem, levo 2, 3 peças. Então, eu sou pragmático, eu sou isso assim. Na política usa-se muito a expressão pragmático para opor aos idealistas. Epá, o gajo não se portou bem, epá, estes tipos são... E tipo, se temos de andar para a frente, não podemos estar a perder tempo com essas coisas, para o que é preciso, temos de ser pragmáticos, ou seja, práticos, fazer a coisa, não pensar, não discutir demasiado, se não perdemos tempo a discutir. Em nome do pragmatismo fazem-se as maiores aldrabices do mundo. O pragmatismo esconde tudo, esconde a incompetência, esconde a ilegitimidade, a incapacidade de dialogar antes, a incapacidade de ouvir os outros, a opinião dos outros, tudo em nome do pragmatismo. O que é preciso fazer depressa, tal. Mas às vezes há cada disparate, pronto. Um outro elemento
é a paciência. É uma virtude muito cristã e não só. Mas porquê a paciência? Ocorreu-me agora, porque quando eu aceito que as regras para a governação do país passam por dividir a governação em períodos, que chamam isso legislaturas, ou seja, um período de tempo tem de ser o mínimo, e aqui o pragmatismo, digamos, é um elemento positivo e não negativo. Ou seja, para que certas coisas se façam, é preciso o mínimo de estabilidade. Por exemplo, um Presidente de Câmara, que é mandato de 4 anos. Suponhamos que o mandato do Presidente de Câmara era de um ano só. Ao fim do ano havia um novo Presidente de Câmara, ou era possível eleições. Como é que era possível fazer obras minimamente no Conselho? Desde alcatroar ruas, a fazer um edifício e tal. Porque um ano, a gente sabe, é uma coisa muito pequena. É muito... Olha, quando está com nunca mais passa a gripe há um ano, não é? Mas para fazer um plano de ordenamento do território, para fazer um investimento, uma coisa qualquer, um ano não é nada. Logo, há que dar, em nome do pragmatismo, há que dar um período mais alargado. Não demasiado, senão também pode ser demasiado tempo. Um bocado mesmo. Pronto, fiquemos nos 4 anos. No caso da legislatura, 4 anos. Portanto, quando eu, ao fim de um ano, ou 2 anos, constato que os fulanos foram para lá, aldrabaram as promessas todas, não estão a fazer nada, nem se antevê que venham a fazer nos 2 anos que ainda faltam. Eu digo, epá, nós não temos que esperar pelos 4 anos, é deitá-los abaixo já, tem de ir para a rua. Foi o que se andou a gritar durante 3 anos, em relação a este governo. Começaram a gritar devagarinho ao princípio, depois foram gritando cada vez mais, agora já estão a gritar um bocado menos, mas era precisamente isso. Vieram para cá e tal, prometeram não sei o quê, afinal de contas, não está lá. O Presidente da República, e isso sobretudo, não, mas os partidos à esquerda acharam que o Presidente da República faz favor de demitir o Governo. O Governo está a exercer funções para as quais não foi eleito, porque não foi isto que ele prometeu. Ele levou o país assim, ponha imediatamente este Governo na rua, provoque novas eleições. Está aqui em causa aquilo que se chama o exercício de funções, a legitimidade das funções e a legitimidade do exercício. Eles, o Governo, têm legitimidade. Foi eleito ou não foi? Eleições livres ou não foram? Foram, sim, senhor. Ganharam as eleições corretamente, sim, senhor. Então, tem funções legítimas. Mas depois de ser um Governo, eles estão a governar conforme nos disseram que governaram ou não? Eles estão a governar bem ou estão a governar muito mal e isto está cada vez pior, não sei o quê? Exercício, agora, já, de exercício. É o exercício, a maneira como eles exerceram, como estão a exercer as funções, é que está a ser criticado. Têm legitimidade para as funções, mas não estão a cumpri-las como deve ser. Logo, deve-se interromper a sua legitimidade e devem ser substituídos. Ora bem, isto tem de haver também, não vou dizer sou a favor ou contra isso, mas vou dizer é isto aqui. Tem também de se ter paciência, porque a nível da governação, sobretudo em tempos de crise e a nível do país, às vezes 1 ano, 2 anos, aquilo que numa Câmara pode ser pouco, num período desses, é pouquíssimo. E há transformações às vezes, há alterações, há soluções que só se começam a ver não é ao fim do ano, não é ao fim de 2, não é ao fim de 3, às vezes ao fim de 4. E nessa altura, eu tenho de dizer não. Apetecia mesmo dar-lhes um pontapé no rabo e pôr-os de cá para fora e tal. Já nem vou dizer se era muito pragmático, porque não tenho a certeza se estava na calha a alternativa certa, tira de lá estes, põe lá estes, que achei que são bons. Bem, se calhar podíamos cair outra vez no mesmo engodo. Atenção, já nem vou por aí. É uma reserva mental que podemos ter nestas coisas da política, não é? Mas, sobretudo, é que a legitimidade deles, e já ultrapassaram o risco vermelho, permaneceu, e, afinal de contas, vamos ter eleições ainda este ano, e se não quiserem que esta coligação, que este governo lá continue, tiram, não faz favor, e avançam outro, que seja para bem de todos os portugueses. Agora, sim, creio que criar um mecanismo que, em determinado momento, cortasse os mandatos
é um mecanismo de exceção. Existe. A Constituição portuguesa tem isso. O Presidente da República fez isso com o governo anterior do Pedro Santana Lopes, que durou muito pouco tempo. O Presidente da República pode utilizar esse mecanismo, mas tem de ser o Presidente da República a considerar que realmente não pode mesmo continuar aquele governo, apesar de ter legitimidade de funções, não pode mesmo continuar. E esta decisão cabe ao Presidente da República, e este não a tomou, não vou dizer se concordo somente ou não com isso, não tomou, e portanto o problema está resolvido para já. Porque senão também estaríamos sempre aos pais. Vamos eleger gente para lá está 4 anos, mas por dar cá aquela palha, porque aconteceu isto ou não sei o quê, ao fim do ano, eu não gosto de jogar esta rua. Então não era de 4 em 4 anos, que é da estabilidade. E a estabilidade é fundamental para o Estado. Isso é fundamental. Só muito excepcionalmente é que se pode mexer nisso. Já se mexeu uma vez, parece que toda a gente concordou com isso. O Sócrates, aquele senhor que está agora em Évora, foi o primeiro-ministro, foi para lá, como primeiro-ministro, a seguir precisamente a uma dissolução da Assembleia da República, tinha maioria, com o Pedro Santana Lopes, PSD, primeiro-ministro, e o Presidente da República, na altura, governou, simplesmente dissolveu. E foi para lá o Sócrates, para o primeiro governo dele, foi assim que ele entrou. Portanto, como vê, é de exceção à solução. Agora, o uso dela tem de ser muito bem ponderado, porque os inconvenientes podem ser muito maiores do que as vantagens. Mas, doutor, há aqui um problema muito sério, que é, eu creio, se bem me recordo, Pedro Santana Lopes foi posto fora, não foi por violar, em rigor, nenhum princípio constitucional. No entanto, este governo, já foi dito pelo Tribunal Constitucional, e portanto tomo como uma afirmação rigorosa, este governo já violou mais do que uma vez princípios constitucionais. Eu não concordo com a aplicação dessas expressões, porque ele não violou, na medida em que não foi consagrado como lei aplicada, aquilo que eram as violações. Se me disser assim, ele tentou violar, ele tinha propostas de violação. Bom, aí eu posso. Agora, ele não chegou a violar, porque, entretanto, o nosso sistema funcionou, o Tribunal Constitucional interveio e disse: epá, isto não passa. Logo, ele não chegou a violar. Agora, por outro lado, é sempre possível haver duas opiniões. Eles tinham uma sustentação de que aquilo não era uma violação da Constituição. Perderam politicamente. Mas não chegou a uma violação. Foram ameaças. Digo eu. Sim. Muito bem, então, e agora perguntas? O assunto já sabem qual é. Força! Era para perguntar se existe alguma possibilidade de criar ou de sugerir outro sistema político melhor que o sistema democrático, ou fazer algumas reformas, algumas mudanças no sistema democrático para torná-lo melhor, para contribuir para a felicidade da maior parte. Eu penso que é sempre possível criar o aperfeiçoamento do sistema democrático, sobretudo quando se atravessa fases históricas em que os problemas demonstram mesmo, às vezes demonstram mesmo, que haveria uma solução melhor se fosse assim no passado. Olhe, por exemplo, em termos muito substanciais e gerais, a alteração da lei eleitoral pode ser um grande aperfeiçoamento. Aquilo que eu disse há bocado bem na brincadeira de saber quem são os deputados. Uma das coisas que se critica não é só a desonestidade dos políticos e tal, porque às vezes há muita demagogia ou obviedade nisso. Pronto. Mas é, por exemplo, o afastamento dos cidadãos em relação à política. Começa pelo afastamento dos cidadãos em relação aos seus representantes. Uma forma de remediar isso, aliás, como outros países têm, é trazer os representantes mais próximos dos cidadãos. A primeira coisa em Portugal a fazer é que Portugal funciona com círculos distritais. Os distritos já não existem, repare, mas para este efeito continua a ser por organização distrital. É como se o distrito de Aveiro continuasse a existir, como se o distrito de Coimbra continuasse a existir, o de Braga continuasse a existir, e os deputados são representantes do distrito. Ora, se o distrito não corresponde já a uma verdadeira comunidade de pessoas que se conhecem, que estão próximas, são coisas um bocado grandes, o serem não sei quantos deputados, 15, 14, 18, conforme os sítios, 20 e tal, como é que a pessoa de uma área tão grande consegue conhecer esse representante? Não consegue. Agora, se pensar que o círculo passa de um tamanho desse género, então, por exemplo, Alvergaria, Estarreja, Aveiro, fazem um círculozinho eleitoral. Não vai ter
não vai ter 14 deputados a eleger, vai ter só 2 ou 3, em função da população, que deixa de ser a população de um distrito para ser a população apenas de 3 concelhos. Nessa altura há uma aproximação maior. É muito mais natural que quem aparece como candidato a deputado seja alguém que você conhece aqui de Albergaria, ou quem em Aveiro sabem quem é porque mora em Aveiro, ou não sei quem. E quando eles forem para Lisboa estão muito mais ligados. Os ingleses funcionam muito assim, por várias razões, não só por isto. Mas os círculos são muito pequenos, frequentemente são uninominais, de maneira que facilitam esse aperfeiçoamento da democracia. Mas há outras áreas em que podemos aperfeiçoar sempre. O retrocesso democrático é sempre pior. O avanço democrático é sempre possível. Muito bem, mais? Força. Já se falou sobre a importância da política nas sociedades e eu queria perguntar se acha que na atualidade, já uma vez que se fala tão mal dos políticos, seria possível sobrevivermos sem políticos, só com um sistema de regras e de leis e como desfederal? Eu penso que infelizmente não é possível. Isso era uma doce anarquia, mas era possível que todos estivéssemos dentro de um jardim e nos encontrássemos todos de manhã ao pequeno almoço, eu ao almoço e tudo ficasse assim. Não é possível. Tem sempre de haver quem faça a gestão dos negócios. E esses das duas uma. Ou não são impostos por herança. O marquês tinha o filho que era marquês, depois o filho era marquês e eram marqueses por aí abaixo, e eram donos das propriedades, pronto. Ou não sendo por herança, que não é o caso hoje em dia, tem sempre por eleição. Temos sempre de designar menor representante, mas é porque assim seja. Temos de nos esforçar por escolher os melhores, por denunciar os que são aproveitadores. Mas não há outra solução. A democracia representativa nasceu como uma necessidade, não é porque é mais bonita, porque não há outra solução. Agora, há várias maneiras da representatividade de se fazer e dela funcionar. O controle sobre a representatividade, sobre a qualidade dos partidos e dos políticos, é um controle que deve ser feito ao nível do cidadão, precisamente. Não é só dizer que eles são maus. É dizer assim, e eles são maus? Serão. Mas porquê é que eles estão lá na política? Porque eu às tantas deixei de votar, quero lá saber disso, e depois queixo-me dos políticos serem maus. Por exemplo, este tipo de argumento. É de aplicar. Portanto, o melhor é assumir a política, tentar dar saúde e transformá-la por dentro. Vocês têm tempo para isso. Mais 10 anos ou 15. Será que algum dia vai ser possível chegar a um sistema político infalível, visto que o ser humano... Não, não é possível, pá. Vai ser sempre falível, pá. A própria Igreja que pretende ser assente sobre a vida de Cristo à Terra, ela própria se declara como falível em tantas coisas, na medida em que tem de utilizar os homens. Os homens são falíveis, as instituições dos homens nunca serão infalíveis. Nunca, pá. Agora, podemos é ter consciência disso, humildade para isso, abertura a ouvirmos uns aos outros e tentar descobrir soluções cada vez mais aperfeiçoadas. O salto que o mundo deu, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ontem fazia anos, foi a libertação da chegada a Auschwitz, ao famoso campo de concentração nazi da Segunda Guerra Mundial. Uma pessoa ver aquilo, pensar, já na minha idade, também eu nem tanto, mas pronto, mas foi muito recentemente o salto que o mundo deu. Portanto, e o mundo, apesar de tudo, o mundo não está pior do que estava nesse tempo. Não está pior. Portanto, tínhamos esperança. Será que o desejo pelo poder não é um obstáculo à política? Um obstáculo muito grande à política? O desejo pelo poder. Eu acho que sem desejo pelo poder não há vontade política. Todos os políticos têm desejo pelo poder. Agora, há desejos e desejos. Pronto, isto é o... Os dominantes, já é verdade. Havia as três forças, não é? Concupiscências, não é? E uma delas era pela política, pelo poder. O desejo de poder é fundamental, porque se uma pessoa não quiser fazer política, não é obrigado, mas tem de se sujeitar a que outros a façam, porque a política está lá, necessariamente. Portanto, agora, os que vão para o poder, os que
vão para a política para terem poder, para perseguirem fins que não são verdadeiramente interesse comum e geral e regulados por uma ética, aí esse poder é outra coisa, não é? Mas é um poder legítimo em si. Às vezes não está à mostra, está mascarado. Mas pronto. Sim, Francisca? A abstenção é um problema. Como é que podemos tornar a política mais interessante? A abstenção é um problema. A própria abstenção sendo um problema, sendo em princípio interpretada como uma negação da política, a própria abstenção é um fator político. Eu, numa democracia, preciso do apoio dos cidadãos. Se os cidadãos, numa larga maioria, ou numa expressiva maioria, começarem a virar costas, das duas uma, ou estão tão bem, passam o tempo a fazer a digestão das boas refeições que têm, porque não pressionar, ou pelos contrários estão completamente desiludidos. Isso é gravíssimo e tem de ser interpretado pelos políticos. Eles se ponham a pau. A abstenção pode virar-se de uma forma gravosa contra quem está no poder. Agora, como é que isto é possível? Momentos de crise, às vezes por más razões, o país estremece. Por exemplo, os gregos. Os gregos andaram a viver uma boa durante anos e anos e anos. Ninguém falava da Grécia. Alguém falava da Grécia. Nossa Grécia era estudar a Acrópole e não sei o quê, para ir à Grécia. Nestas férias fui à Grécia por como se bem e tal. Alguém falava da Grécia. Uma boa. Só quando eles entraram na crise, em que entraram muito pior do que a nossa, uma parte dos fatores não são os próprios deles, mas em larga medida foram eles que se puseram a jeito, desculpem a expressão, mas é assim mesmo. Os gregos agora estão com uma movimentação, uma erupção bestial, com ideias, com coisas novas. Deus Nosso Senhor nos ajude. Mas foi preciso levar um apertão bestial para isso. Mas ainda não... Bem, não quero entrar na má língua dos gregos, mas os gregos a mim não sei porque irrita-me um bocado. De maneira que isto é para dizer que a abstenção realmente é o pior possível. Pode significar qualquer coisa. E a segunda parte da pergunta, doutor, como tornar mais interessante? Como tornar mais interessante, exatamente. Olha, por exemplo, nós aqui, hoje, a menos que vocês cheguem chato, aquele tipo nunca mais escalava, por isso, aqui foi uma tentativa de tornar um bocadinho mais interessante a política, por exemplo. Agora, multiplicar isto por 1000 e por 1000 modalidades diferentes para fazer, vocês têm de ser exigentes. Olha, a coisa que eu mais vos recomendaria, eu tenho alguma experiência disso, nunca entregarem as cartas ao primeiro que vos faça o discurso, a começar por mim. Quer dizer, terem capacidade crítica, filtrarem tudo, não é serem desconfiados, é partirem do princípio de que tudo aquilo que é afirmado como perentório, é assim, é assim, é assim, é sempre possível que não seja bem assim, é sempre possível que ao lado esteja alguém que tenha também uma parte da razão. Eu chamaria isto a política, olha, a gente defende isso, a política da integração. A integração é isto, é o ir buscar. Isto é muito mais difícil do que governar só à minha maneira. Eu vou governar à minha maneira e tal. Vai, assim comigo. E esse então não quer que tenha regras, quer governar à maneira dele. Quando eu quero governar à maneira do que é melhor para todos, eu tenho que pensar que nem todos pensam como eu, logo eu tenho que pensar onde é que está o pensamento dos outros e tentar fazer a síntese que for melhor e a menos. É melhor para todos, afinal, é mais representativo. Agora, as televisões são más, têm andado a funcionar mal, de vez em quando lá tem gente boas, tem gente boa. Os políticos não têm sido de grande qualidade, pode ser que na próxima leve entrem uns rapazes, umas raparigas novas, mais arejados e tal. Da escola da albergaria. Da escola da albergaria, por exemplo. Pronto, agora, não sei. Miguel? Ora, antes de mais queria agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. E gostava de lhe perguntar, no caso específico de Sócrates, será que ele deve ter mais privilégios em termos de comunicação para o exterior porque esteve no poder e por isso tem uma obrigação de, no fundo, nos dar uma comunicação mais pública? Bem, isso é um problema difícil, porque é assim, todos somos iguais, mas uns somos mais iguais do que outros. Se eu fosse preso preventivamente e estivesse agora a aguardar julgamento, acusado
de ter uns amigos meus, mais uns tipos que me conheceram e tal, dizem, olha, eu estou a geral e tal, mas não passava daí. Quando é alguém que já foi primeiro-ministro, que se expôs, que nos debaralhou, que nos discursou, mandou em nós e tal, há qualquer coisa diferente. Isto é um ponto de partida. É uma criatura diferente. O problema foi isso assim. É diferente, mas estamos numa democracia. A lei é igual para todos. Mas a própria lei tem uma coisa que se chama adequação. A lei é igual para todas, genericamente. É como toda a gente nasce igual em direitos e tal. Pois é, nasce igual, teoricamente. Porque não é bem assim. Portanto, a lei é igual, mas tem aqui umas alterações. O caso dele é se a situação de prisão preventiva que lhe foi imposta por um juiz, de acordo com aquilo que está nos códigos de processo, na justiça normal, se deve ser alterado por causa de ele ser uma pessoa mais importante ou não. Neste momento eu acho que não. Porquê? Porque há ainda por cima uma investigação. Eu defendo essa tese. O processo investigatório está em curso e, como tal, eu até posso pôr o problema de outra maneira. Quanto mais alto voas, mais alto cais. Foste primeiro-ministro, depois de ti, meu filho da mãe, quando te exigia que não fosses ladrão, que não fosses cúmplice, não sei o quê. Isto diz aí o Zé do Povo, que não vai atrás de outras coisas. Posso virar a coisa ao contrário e dizer, não, ele é igual, mas aí eu vou exigir ainda mais. Exijo ainda mais, quero que isto seja verificado, seja verdade até ao fundo. Ou não é. Ou não é. Portanto, não sei, pá. Neste momento ele vai ter de subordinar-se às regras, penso eu, que seriam as mesmas regras aplicáveis a outra pessoa qualquer. Agora, que me digam que há quem suspeite de que há isto e que há aquilo por trás, se suspeitam, provem-no. Os jornais estão abertos para as bocas favoráveis como para as bocas contra. Apareceu uma data de gente que diz os maiores disparates, inclusive, sendo muito democratas, dizer que o sistema, que não sei o quê, que a justiça portuguesa, então logo uma machadada na justiça portuguesa, assim, sem provarem nada. Eles é que sabem. É o mesmo que a minha mãe, que já morreu há muito tempo, devia achar que eu era o maior, com certeza. Eu fazia não sei o que era, eu não acredito. O meu filho não. A mãe até ao fim vai dizer que o filho quer eu ser. E quando a gente entra na política e chega a um certo sítio, normalmente tem muitas mães. Mas é que aparece o coro das mães todas a dizer que o mundo está em isso. O problema é da família, não é meu. É? Daí serem filhos da mãe. Eu queria saber como é que você utilizaria para cativar mais os jovens para a política e quais seriam as causas se esta geração deixasse de se interessar. Olha, pá, há uma coisa gira, talvez eu, quando era miúdo, quando era da vossa idade e posteriormente e tal, sempre fiz parte dos movimentos e tal, em Coimbra, onde estudei, e fiquei sempre com esta componente, e depois andei na vida partidária, e quando andei na vida partidária até cheguei a ter determinado responsabilidades de um certo género de gabinete de estudos e não sei o quê e tal. E sempre procurei ir por esta via, dar a formação. Eu, por exemplo, isto aqui é uma conversa aberta e o professor Francisco é que me deu esta oportunidade. Eu gosto imenso de estar assim. Às vezes sinto-me um bocado atrapalhado, porque é muita gente e, sobretudo, porque eu não sei bem se estou a dizer as coisas mais certas e tal. Além disso, tenho a minha própria cultura, é esta e não é mais do que esta. E nunca fui professor, porque às vezes tenho pedagogicamente a preparação para vos cativar a atenção e tal. Faço o que posso. E os advogados são muito aldrabões, mas às vezes não são eficazes, não é? Portanto, ser advogado só por si não chega. E só para dizer que eu, por mim, o meu processo sempre foi este. E foi aquilo que eu tentei fazer, mas nunca deu muito resultado. Por exemplo, um curso de doutrinas políticas, sobre ideias políticas. Chegamos a falar disso. Chegamos a falar disso. Uma série de reuniões em que realmente a malta estudava segundo certos textos, em que se debatia, tal. Escolhemos as reuniões destas, mas 10, 12, por isso pode-se. Curso exceto, não há. Os partidos não os fazem. A maior parte é tudo paleio. As juventudes partidárias não têm formação política específica, têm umas bocas e tal, repetem umas coisas que os senhores mais acima deles vão dizendo. Eles chamam isso de doutrina política, mas a base doutrinária política não é fornecida. De maneira que a única hipótese que eu vejo é quem gosta de ler vá lendo, quem gosta de conversar vá conversando e
E quando houver iniciativas para que promovam encontros e debates e tal, é aproveitar tudo, senão ficamos estúpidos e alguém toma conta de nós sem nós sabermos. Isso é que é o que político. Sem nós sabermos. Mas vale sozinho e bem acompanhado, com muita gente e entrega aos bichos. Muito bem. Mais alguém? De momento? Não? Então podemos dar por terminada a aula. Peço-vos que tenham algum cuidado em relação à saída. E já sabem que não sair do ensino escolar.